é o nosso instrumento de comunicação. Matemática e história, então eles têm que gostar daquilo. Trabalhar valores e preparar os seus alunos. Boa tarde. Abrindo mais uma página da educação escrita em Cachoeira do Sul, estou aqui com a professora Bila Rangel, que já contou tantas histórias, com tantos personagens, formação de continentes e outras mais, e hoje vai contar um pouquinho da sua história na educação do nosso município. Boa tarde, professora Bila. Prazer. O prazer é nosso em tê-la aqui conosco. E já vamos começar. Já que estamos falando de professora, qual é a sua formação para o magistério? Eu tirei o magistério e depois tirei faculdade de História. História. Então a senhora... Conto história. Conta história. Conto história. O que a senhora mais gosta nessa disciplina? Da parte da história que eu mais gosto é a parte da Europa, né? Porque era realmente a que sobressaía no mundo, né, na época. E alguma parte da história do Brasil na época de D. Pedro I e D. Pedro II. Gostava daquela parte, tá? A professora Bila atuou aqui no nosso município em algumas escolas. Quais as escolas que a senhora lembra que a senhora trabalhou? A primeira que eu recebi, eu já era contratada em Santa Maria, foi transferida, foi para Vital Brasil. Olha tá? só. E depois Jacuí, e do Jacuí eles me mandaram para o João Neves. Permaneci até me aposentar. E nós podemos ver na trajetória da professora Bila, nessas escolas, que ela deixou marcas em muitos alunos, com certeza, porque eu, antes de chamar aqui a professora Bila para conversarmos, eu não a conhecia pessoalmente e eu ouvi falar da professora Bila por alunos que tiveram justamente a marca das suas histórias contadas. E eu gostei muito quando conversei com a professora Bila, dela me falar que lecionava história contando. A senhora quer falar um pouquinho disso, professora? Vamos dizer que eu falasse de Luís XV ou Luís XIV, eu explicava como é que eles viviam, as roupas que eles usavam. Então, eu ficava contando história para os meus alunos, eu não ficava assim, pedindo para eles lerem nos livros ou coisa assim, não. Eu falava o tempo todo, para baixo, para cima. E eu acho que eles gostavam, porque quando terminavam, muitas vezes eles diziam, ai, professora, termine esse caso, eu digo, na próxima. Justamente dessa história, do contar histórias, foi que nós tiramos esse prazer que os seus alunos tinham de ouvi-la, né? Então, isso serve não só para os contadores das histórias de hoje, mas serve também para os ministradores de todas as disciplinas. Porque como é que a professora Bila podia contar essas histórias com esses detalhes todos? De onde a professora Bila tirava essas informações? Eu lia geralmente a biografia, eu pegava, por exemplo, a biografia de Luís XIV, de Luís XV. Então lá contava assim que ele teve como amante tantos anos a fulana, depois deu título de marquesa. Então essas coisinhas assim, e eu gostava de ler e depois eu passava para os alunos. Então eles diziam, então existia isso naquela época? Eu digo, existia, né? Isso sempre existiu, né? Justamente a disciplina de história, ela tem essa mágica, né? De nos explicar fatos que nós temos hoje aqui, através de acontecimentos que foram nos outros séculos, do passado. Né? No passado. Como é que era, professora Bila, a sua relação com os alunos, já que a senhora está falando que eles gostavam, né? Daí está dando a entender que eles gostavam das suas aulas. Como era essa relação? Eu acho que naquela época eles, não sei, não tinham a televisão e essas coisas mais, né? Eles até tinham que estudar naquelas enciclopédias e tudo. Então,
Eu acho que eles tinham que prestar mesmo mais atenção. Eu adorava das aulas e eu sei que eles adoravam, porque ninguém me incomodava nem nada. E quando batia o recreio, se eu estava contando alguma coisa gostosa, né, que eles gostavam, eles diziam, não, professora, termina. Né? Eu digo, não, na próxima eu arremato isso aí para vocês, né? Os professores que estão nos assistindo sabem que o que é uma aula que os alunos pedem para, depois do sinal do recreio, permanecer ainda contando a aula. Para terminar a historinha, né? Eu digo, não, da outra vez eu refaço e conto, chego ao fim, né? Tá, porque eu não ia tirar mesmo o recreio deles, né? Professora Bila, na época em que a senhora formou-se, na verdade, no mundo, assim, as mulheres estavam mais preparadas para trabalhar em casa mesmo, né? Atender o lar. A senhora teve alguma dificuldade com isso? Alguém lhe ajudou nessa situação? Olha, a minha família, por exemplo, fazia questão que a gente tirasse alguma... Uma formação. Formação, não é? Tanto é que as minhas primas tiraram o farmácia, ou isso, e eu fui a história, né? Eu queria história. Dificultava, porque faculdade só tinha, assim, por exemplo, em Santa Maria e Porto Alegre. A sua formação em História foi em Santa Maria, que era o lugar mais próximo, né? Eu morei 4 anos lá como estudante, adorei a cidade. Agora acho assim, ela tão... aquela ventania, aquela época eu não achava mais aquela ventania que dá na... Mas o jovem sempre, né, está mais preparado para estas coisas. Na verdade, quando forma-se o lar, o professor que é tão dedicado, muitas vezes ele precisa ocupar alguns momentos que estaria em casa também, né? Então, quando a senhora teve já filhos e marido, na época a expectativa era maior ainda em relação às mulheres no que diz respeito ao lar, né? A senhora teve alguém com a senhora? Tive a minha avó, porque a minha mãe já tinha falecido há muitos anos. Eu era bem jovem quando ela faleceu. E a minha avó era uma pessoa muito ativa, ela era italiana mesmo, né? Ela veio lá da Itália, já casada e com 2 filhos. Então, ela era uma mulher ativa, ela tomava conta e eu então não intervinha, deixava que ela fizesse, tudo que ela fazia estava bom, né? E o Lauro também sempre gostava, né? Achava que tudo estava bem, né? Então, professora Bila, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, por vir contar um pouquinho da sua história. E eu gostaria que a senhora deixasse um recado para os professores que estão atuando hoje e aquelas pessoas também que estão, quem sabe, pensando assim em fazer o magistério. O que a senhora gostaria de dizer a essas pessoas? Se eu tivesse que dar um conselho agora, para ser honesta, eu acho que ela só pode ir na carreira do magistério se ela realmente amar essa profissão. Senão, ela vai ser uma pessoa fracassada na vida. Ela tem que gostar do magistério, ela tem que gostar daquilo que ela faz. Por exemplo, português, saber o português, as minúcias, contar de onde é que surgiu, né? Por exemplo, matemática e história. Então, eles têm que gostarem daquilo, porque se não gostarem, eles vão ser assim, fracassados, vão se sentir recebendo pouco. Né? De fato, tudo é difícil, né, no magistério. Agora, se ela adorar aquilo... Se ela gostar... ela pode até resmungar que está ganhando pouco, mas ela se sente tão feliz que tudo bem, passa, viu? O recado da professora Bila é o recado que nós deixamos hoje. Professor, gostar, a professora Bila mencionou aqui, é também procurar saber, é se preparar. Porque senão você vai ser um professor que não vai estar satisfeito. Até a nossa próxima página da educação ou até o nosso próximo encontro.